Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino, talvez você já me conheça, e eu vou estar aqui durante essa disciplina de princípios de telecomunicações. Eu vou acompanhar você durante toda a disciplina, vou ensinar os conceitos básicos, os conceitos fundamentais para você ter aí com você esses conhecimentos relacionados às telecomunicações. A gente sabe que a telecomunicação está em todo lugar, ela é indispensável para nós como pessoas, como engenheiros, como estudantes. Ela com certeza está relacionada ao nosso dia a dia de engenheiro e de profissional. Então, para a gente começar o nosso estudo, vamos observar aqui no slide um pouquinho. Eu vou deixar com vocês durante todo o semestre um link para uma plataforma chamada Padlet. Nela você vai encontrar uma espécie de canal de comunicação onde eu vou postar curiosidades, vou postar algumas dúvidas também. Vão ter links para você assistir alguns vídeos. Então é uma plataforma para a gente, na verdade, ter um pouquinho mais de dinamicidade nos links que eu vou estar postando para vocês. E a telecomunicação, a gente sabe que ela está presente no nosso dia a dia. E, além do mais, ela transforma nossas vidas. Isso a gente não tem como discutir, não tem como questionar que a telecomunicação ela transforma nossas vidas. Então, por isso que aconteceu uma evolução gigantesca na telecomunicação. E essa evolução, ela está com certeza no nosso dia a dia. Eu queria ter conseguido trazer para vocês aqueles famosos celulares chamados de tijolão. São aqueles celulares antigos que eu tive algum contato quando eu era pequeno, mas que meu pai e minha mãe tiveram mais contato ainda, para a gente ver como a tecnologia ela se desenvolveu, como ela evoluiu. Os primeiros celulares, a primeira comunicação sem fio celular foi em 1984, se eu não me engano, se eu não estou enganado. E de lá foi uma comunicação que era para conseguir chegar de uma quadra até a outra. Um celular que tinha 30 centímetros, pesava quase 1 quilo. Então, aquele foi o primeiro dispositivo para fazer uma chamada celular. E hoje em dia a gente consegue utilizar os nossos smartphones o tempo todo. Eu consigo pegar meu smartphone, consigo fazer uma videoconferência com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então, é uma evolução gigantesca. E a evolução não aconteceu só ali no dispositivo. Não foi só o celular que ficou melhor, que ficou mais moderno. Não é só porque agora meu celular tem touch, tem gravador, tem filmadora, tem câmera, não é só por isso. A evolução aconteceu também nas telecomunicações. Por que eu consigo ter uma comunicação mais rápida? Por que eu consigo fazer uma videoconferência? É porque a telecomunicação, ela deu meio para que isso acontecesse. A telecomunicação desenvolveu uma maneira nova, uma maneira mais moderna de fazer a comunicação, uma maneira mais rápida de trocar pacotes, de trocar mensagem. Então, com isso, a gente conseguiu ter esse avanço tecnológico tão grande. Conseguiu ter avanço tecnológico nas comunicações via rádio, nas comunicações analógicas que estão passando aí gradativamente para as comunicações digitais, que eu vou comentar ao longo da aula, vou comentar curiosidades sobre essa transição de comunicação analógica, digital, comentar o que é isso, por que isso está tendo que acontecer, quais são os ganhos que serão trazidos pelas comunicações digitais. Enfim, a telecomunicação, ela é muito grande, ela é muito valiosa para o nosso dia a dia, para a nossa vida como engenheiros. E é por isso que é tão importante a gente estudar as telecomunicações, a gente estudar também o histórico das telecomunicações, para a gente ver como que isso evoluiu e entender o que aconteceu, entender qual foi a motivação das pessoas para criarem esse tipo de comunicação mais veloz, mais dinâmica, mais ágil. Então, observando aqui no slide agora, a gente vai começar então o nosso conceito principal de história das telecomunicações. Então, o histórico das telecomunicações, como eu já disse para você, é muito importante para a gente entender o que aconteceu ao longo da história, para a gente entender por que a tecnologia evoluiu tanto. Por isso que o histórico das telecomunicações também é importante. Não é uma aula de história, é uma aula de engenharia, de princípios de telecomunicação, mas é importante a gente entender o que aconteceu na história que motivou as pessoas a trazerem, a criarem esse desenvolvimento tecnológico. Observando aqui no slide, o que você consegue enxergar como que foi o início das telecomunicações. Aqui, nem falando em telecomunicação ainda, eu estou falando da descoberta da bateria elétrica, por exemplo, quando um cara chamado Alessandro Volta começou a fazer alguns experimentos e ele descobriu a primeira bateria elétrica.
E bateria, a gente sabe que hoje nos nossos smartphones, por exemplo, eles não seriam o que são hoje sem uma bateria. Então, foi fundamental esses experimentos para que a gente tivesse aí a nossa tecnologia dessa maneira. Depois veio Ampère e as leis do eletromagnetismo. Então, graças a Ampère e seus estudos, as suas teorias, foi que a gente conseguiu desenvolver teorias eletromagnéticas que conseguiam relacionar como as ondas estão sendo transmitidas no espaço, como que é o campo eletromagnético de uma corrente que está passando por um fio. Então, esses experimentos eles foram muito importantes para tudo que é, hoje em dia, a telecomunicação. Depois, em 1837, teve um acontecimento muito importante para as telecomunicações. Uma pessoa chamada Samuel Morse, devido a algum problema que ele teve na família dele, ele não conseguiu receber uma mensagem. Ele tinha que ter recebido uma mensagem, que no caso era o falecimento da esposa dele, mas ele não ficou sabendo que a esposa dele faleceu, não ficou sabendo a tempo. Quando ele ficou sabendo já era tarde demais, já tinha sido até enterrada. Então ele dedicou boa parte da sua vida para estudar como fazer uma comunicação mais rápida. E ele criou um equipamento chamado telégrafo. E como que é esse telégrafo? Era basicamente um transmissor, que lá na parte transmissora tinha um dispositivo de controle, uma chave, que quando ele apertava essa chave, ela fechava um circuito elétrico que energizava através de uma bateria, energizava um fio que estava conectado a um receptor. Lá do outro lado, esse receptor podia estar distante. Tinha uma caneta que toda vez que o circuito era fechado, um eletroímã era energizado e puxava essa caneta. E tinha, então, uma bobina rodando a uma velocidade constante, e essa bobina fazia com que um papel fosse deslizando. E toda vez que a caneta ia para baixo, fechava o circuito e aparecia, então, um sinal. Esse sinal, se fosse um aperto rápido no controle, era um ponto. Se fosse um aperto demorado, era um risco. Então, assim, ele conseguiu criar o chamado código Morse, através do telégrafo. E depois, em 1876, também veio uma criação fundamental, através do grande Alexander Graham Bell. Ele criou, patenteou o telefone, o protótipo do telefone, que é muito diferente do telefone que a gente entende, que a gente sabe de hoje em dia, mas foi assim que começou. Uma pessoa falava e tinha um dispositivo para captar a onda, a voz, e conforme ela falava, tinha uma membrana que vibrava, fechava um circuito através de um eletroímã, igual lá no telégrafo, que estava ligado via cabo para um receptor. Esse circuito fechava um outro eletroímã, então fazia com que uma membrana vibrasse, e essa membrana então transformava em som. E assim, duas pessoas conseguiam se comunicar através de voz em uma distância muito grande. Depois, uma outra invenção muito importante que teve em 1888, que foi o comutador automático eletromecânico. Então, pessoas não tinham mais que ter, digamos que tinha um telefone desse esquema. Esse telefone está conectado um transmissor, um receptor. Se eu quisesse que o meu transmissor fosse conectado a outro receptor, eu tinha que vir fisicamente e conectar o meu receptor nesse fio. Através dessa invenção de 1888, esse processo acabou sendo automatizado. Então, não precisava mais uma pessoa estar conectando o fio do receptor no transmissor. Tinha um equipamento elétrico automático que fazia isso. Depois, em 1893, começaram as transmissões de voz por ondas eletromagnéticas, ou seja, sem fio. Sem fio. Então, as comunicações sem fio começaram a acontecer ali em 1893. Em 1897, teve uma transmissão via rádio a 20 quilômetros de distância. Então, já era uma transmissão de uma distância muito grande para a época. Para hoje em dia, lógico, 20 quilômetros não é nada. Mas para aquela época, 20 quilômetros era uma distância muito grande. Depois, em 1923, o que aconteceu em 1923? Teve a primeira transmissão de rádio aqui no Brasil. Então, não estávamos tão atrasados assim na época. Você viu que em 1897, teve uma transmissão de 20 km de distância. E em 1923, teve a primeira transmissão de rádio aqui no Brasil. Então, estávamos relativamente
perto da tecnologia. Em 1927, aconteceu a invenção do televisor. Então, as pessoas estavam não somente escutando através de uma transmissão sem fio, mas elas podiam também ver alguma coisa que estava acontecendo através do aparelho de televisão, que também foi indispensável. Aqui é uma televisão que foi indispensável para que as telecomunicações acontecessem. Em 1970, teve então a inauguração do sistema DDD, sistema que comunica sem fio ou com fio também, entre São Paulo e Porto Alegre, que foi a primeira comunicação DDD, que é a base da comunicação que a gente conhece hoje. E é assim que a história aconteceu. Foi assim desde o telégrafo até 1970, o DDD acontecendo aqui no Brasil, até hoje em dia, em 2019. As comunicações muito avançadas acontecendo, é assim que aconteceu essa telecomunicação. Então, com isso, você consegue ver que a história ela está sempre fundamentando o que acontece nas telecomunicações. Pessoas como Samuel Morse, como eu falei para você, ele precisou de algum motivo para criar o telégrafo. E aí ele foi lá, estudou, dedicou boa parte da vida dele para criar o telégrafo e foi uma criação indispensável para as telecomunicações. E graças a isso que nós temos hoje em dia a possibilidade de conversar com pessoas a quilômetros, a dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros de distância, através de um smartphone, de um computador, de um telefone com fio que seja, mas conseguimos nos conectar com outras pessoas através dessa distância muito grande. E é assim que a gente finaliza o nosso conceito de histórias das telecomunicações. Então agora a gente vai aprender os tipos de comunicações, as características principais das comunicações. Embora toda comunicação tenha alguns conceitos básicos, então toda comunicação tem, por exemplo, um transmissor, um meio, um receptor, mas as comunicações e as telecomunicações, elas têm conceitos e características básicas que muitas vezes são comuns a todos os tipos de comunicações. Observando aqui no slide, o que a gente consegue enxergar primeiro? Uma diferença muito distinta entre comunicação verbal e não verbal. Quando eu falo de comunicação, aqui eu não estou falando de telecomunicação. A nossa matéria chama princípios de telecom, mas aqui eu estou falando de comunicação. Então a primeira parte você tira, eu estou falando de comunicação. Comunicação ela pode ser verbal e não verbal. O que acontece quando a comunicação é verbal? Por exemplo, a gente tem expressões faladas ou escritas. Aí entra a diferença entre comunicação verbal, escrita ou não escrita. Tem diferenças. A comunicação verbal ela pode ser, por exemplo, um SMS mandado, pode ser uma transmissão de texto. Quando você entra no seu WhatsApp e escreve alguma coisa, aquilo lá é uma comunicação verbal. Você está utilizando verbos, está utilizando sentenças para fazer essa comunicação verbal. A comunicação verbal pode ser uma videochamada. Aí a gente está fazendo uma comunicação verbal, oral, no caso. Pode ser uma chamada de áudio também, que continua sendo uma comunicação verbal oral. Ou a comunicação pode ser não verbal também. O que é uma comunicação verbal? Quando você abre seu WhatsApp e manda um emoji, manda um GIF. Então, se você mandar uma cara feliz, o que isso significa? Que você está feliz. Ou pelo menos você quer que a pessoa ache que você esteja feliz. Então, sem falar, sem escrever, digamos, um verbo, você falou que está feliz. Pode ser uma mensagem interpretada por Libras, é uma comunicação não verbal, é uma interpretação de uma comunicação verbal que se torna uma comunicação não verbal. Ícones e logomarcas, isso é muito interessante. A gente sabe que existem diversas marcas que têm alguma mensagem intrínseca ou implícita ao seu logo. Isso é um tipo de comunicação verbal. Você sabe que aquela marca está querendo dizer alguma coisa só de ver o logo daquela marca. Ou então, pode ser animações e vídeos. E um filme muito famoso é o filme Tempos Modernos, feito lá por Charles Chaplin, que ele consegue falar uma história muito complexa através de gestos, somente gestos. Ele não fala nada durante o filme. Então, é uma comunicação não verbal.
E a comunicação verbal, assim como eu falei com você, ela pode ser escrita ou oral. Quando eu escrevo, comunicação verbal, mando uma mensagem de texto, é uma comunicação verbal escrita. E quando eu falo, é como uma comunicação verbal oral. Então, a comunicação verbal oral acontecia antigamente, quando duas crianças, por exemplo, se comunicavam através daquele telefone feito com barbante e latinha. Isso é uma comunicação, e é uma comunicação verbal, oral, no caso, porque eu estou falando. E aqui tem elemento clássico de comunicação. Tem um transmissor, que é uma pessoa falando. Tem o meio, ou o canal, que é o fio de barbante. E tem um receptor, que é a pessoa escutando. Então, essa comunicação, por mais simples que ela seja, ela possui todos os elementos de uma comunicação. E são elementos em comum de todas as comunicações. E a ideia da evolução das comunicações é o quê? É fazer com que esse tempo de transmissão diminua. Eu quero que ele diminua. Eu não quero mais usar o telégrafo, não quero mais utilizar um telefone, eu quero que uma mensagem, que o meu vídeo apareça instantaneamente do outro lado do mundo. Então, lá no telégrafo, a gente tinha um alto tempo de transmissão. Pessoas precisavam saber o código Morse, por exemplo, para se comunicar. Então, não bastava a pessoa somente ter o telégrafo, ela tinha que saber o código Morse. E o operador tinha que ser habilidoso, tinha que ser rápido o suficiente para digitar na chave o código que ele queria. Com o telefone, esse tempo já diminuiu. E depois, com o computador eletromecânico, diminuiu mais ainda. E depois, com as comunicações sem fio, esse tempo diminuiu muito mais. A distância foi encurtada, não precisa mais de computador. Lógico, tem computador digital, mas tudo melhorou, graças a telecomunicações. E graças a todo esse conceito é que a gente conseguiu fazer essa evolução tão grande. E é assim que a gente finaliza esse conceito dos conceitos básicos das telecomunicações. Então agora a gente vai aprender sobre os conceitos da teoria de comunicação, conceitos muito importantes, conceitos principais para você entender os princípios da telecomunicação. Observando aqui no slide, o que você consegue enxergar como o objetivo do sistema de comunicação. Então, quando eu tenho um sistema de comunicação, qual que é o objetivo principal? É transmitir dado de um ponto a outro. E esse dado não é um dado que eu vou jogar, é um dado, seja uma mensagem, seja um áudio, seja uma mensagem de computador, uma mensagem binária. É alguma informação que eu quero transmitir de um lugar para o outro. E qual que é o processo para isso acontecer? Então, primeiro tem uma geração de mensagem. Como eu falei, pode ser a voz. Eu falando agora, eu estou transmitindo uma mensagem. Eu posso mandar uma imagem, que é uma mensagem, um texto que também é uma mensagem. Depois, o que tem que acontecer? Tem que ter a descrição do sinal através de símbolos. Símbolos esses elétricos, visuais ou auditivos. Se for elétrico, é um sinal elétrico, um impulso elétrico. Se for visual, uma pessoa fazendo um gesto. Se for auditivo, alguém falando e depois a outra pessoa escutando. Essa mensagem tem que ser codificada através de símbolos. O código pode ser, por exemplo, a língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola. Então, esse é um tipo de código. Eu estou codificando a minha mensagem na língua portuguesa, por exemplo. Depois, o que acontece? Você tem a transmissão do sinal codificado. Então, o que eu estou falando, a minha mensagem foi codificada na língua portuguesa, está sendo transmitida através do ar. Então, ela está sendo transmitida através de um meio de comunicação, que é o ar, através de ondas eletromagnéticas. Depois ocorre, então, a recepção, a decodificação e recuperação. Ocorre o processo inverso aí da comunicação. E qual que é o resultado? O resultado é que essa mensagem ela foi recuperada no receptor. E graças a todo esse processo, a telecomunicação teve seu efeito, teve seu objetivo concluído. E como eu falei, toda a comunicação possui alguns elementos principais. Não interessa qual seja a comunicação, ela vai ter esses elementos de comunicação. E quais são os elementos principais? Por exemplo, a fonte da mensagem, que aqui na imagem é uma pessoa falando, é um cara falando. A mensagem, ele falou aqui, olá. Possui, então, a mensagem transmitida, no caso, pela voz,
que a gente já viu que é a codificação e tudo mais. Então ela foi transmitida e chegou ao destinatário. Destinatário, que no caso é uma mulher. Então a comunicação se fez presente. E falando mais em termos mais de engenharia, porque você é um engenheiro quase formado, e quais são esses termos principais de toda a comunicação? Ela possui um transmissor, um canal e um receptor. Você viu na imagem transmissor pessoa, canal é o ar e receptor pessoa também. Então toda comunicação possui esses elementos principais. Como eu falei, pessoa, o ar é um canal. Ela pode ser então uma comunicação onde o transmissor é um rádio. Esse rádio tem uma antena que converte sinal. Esse sinal, essa onda eletromagnética se propaga pelo ar, chega e o receptor é um outro rádio. Essa transmissão pode ter um canal, que é uma fibra ótica, por exemplo. Aí a transmissão acontece através de feixes de luz, mas toda comunicação tem esses elementos principais. E o canal de comunicação, que é uma coisa muito importante, é um elemento muito importante aí no sistema de comunicação. Eu gosto sempre de chamar bastante atenção para quando eu falo de canal de comunicação. Por que eu gosto de chamar atenção para o canal? Porque é graças ao canal que a gente tem que estudar tanto a telecomunicação. Porque o canal, ele basicamente tenta impedir de alguma maneira que o sinal chegue ao destinatário. E o nosso trabalho como engenheiro de computação, engenheiro de telecomunicação, engenheiro eletricista, é conseguir fazer com que a comunicação aconteça mesmo com esse canal. Mesmo se eu tiver um cabo par trançado muito grande e ele está atenuando bastante o meu sinal, eu tenho que fazer com que a comunicação chegue de um ponto ao outro. E esse é o nosso trabalho, é conseguir fazer com que os efeitos do canal sejam diminuídos. Observando aqui no slide, então, esse canal de comunicação, que é o meio físico entre transmissor e receptor, como, por exemplo, quando eu falo de chamada de telefone fixo, é um par de fio, o par trançado, ou então pode ser as ondas eletromagnéticas. Então, esse é o canal de comunicação. E a comunicação ela pode acontecer de diversas maneiras, como, por exemplo, quando eu tenho uma transmissão, um modo de transmissão chamado simplex. Esse é um tipo de transmissão. Como que é esse tipo de transmissão? Você tem um transmissor, aqui ilustrado por uma estação radiobase, você tem um canal e tem um receptor. E essa transmissão acontece somente em um único sentido. A estação radiobase vai transmitir, aqui é uma seta, vai transmitir para o receptor. O receptor só vai receber o sinal, ele não vai fazer nenhum feedback. Então isso não acontece. O canal é somente unidirecional. Essa comunicação ela pode ser também chamada semiduplex. O que acontece na comunicação semiduplex ou half duplex? Nessa comunicação, a transmissão ocorre nos dois sentidos. A comunicação pode ocorrer da estação radiobase para o rádio, ou pode acontecer do rádio para a estação radiobase, mas ela vai acontecer em um sentido de cada vez. O exemplo mais clássico é o walkie-talkie. Você provavelmente já utilizou um walkie-talkie. Policiais utilizam walkie-talkie. Então, quando você está utilizando um aparelho desse, você tem que apertar um botão. Aí vai fazer um barulho. Depois desse barulho feito, você fala. O cara que vai estar do outro lado vai escutar o sinal, vai escutar a mensagem. E ele não pode falar enquanto está escutando. Quando ele quiser falar, ele tem que apertar o botão. O canal tem que estar desocupado e ele vai falar. Então, a transmissão ocorre em um sentido de cada vez. Então, por isso aqui a gente tem dois canais, um canal de transmissão e um canal de recepção. Um outro modo de comunicação é o chamado full duplex, ou duplex completo. Aqui eu vou escrever o termo em inglês também. Full duplex, onde a transmissão e a recepção, a transmissão de um lado e a transmissão para o outro lado, elas são simultâneas. A estação radiobase pode estar transmitindo para um celular e o celular pode estar transmitindo para a estação radiobase simultaneamente. Aqui a gente também tem dois canais, mas esses canais são simultâneos. E como eu falei, o canal ele tenta acabar com o sinal. Como, por exemplo, existem as fontes de ruído que todo canal possui,
como perda no espaço livre, até vapor de água que está no espaço pode ser um ruído para o canal. Pode ter ruído térmico, ruído eletrônico, e a gente consegue, às vezes, simular esse ruído através de modelos probabilísticos. Um exemplo é o modelo AWGN, que tenta modelar o ruído, falando que esse ruído está presente na banda toda de frequência, em todo o espectro de frequência, ele tem a mesma potência. Então a gente tem maneiras de trabalhar com esse ruído, trabalhar com esse canal. E a gente vai aprender também como que são essas maneiras. E assim a gente finaliza esse conceito dos elementos principais de comunicação. E agora a gente vai, então, aplicar os conhecimentos. Aplicar os conhecimentos em uma situação problema. E essa situação problema, o que ela é? Observando aqui no slide, o que você vai ter que fazer? Ele é um sistema de comunicação entre caminhões. Então eu preciso projetar uma comunicação entre caminhões. Ou no caso também entre estação radiobase e caminhão. Qual que é o objetivo? O objetivo, então, seu como engenheiro projetista de sistema de telecomunicação, é criar um sistema de comunicação entre caminhões ao redor de uma central. Então, a central vai ter um raio ali de comunicação de 50 km. O que vai acontecer? Vai ter a central. E onde essa central fica? Fica no alto de um morro. E pelo menos um rádio na matriz, ou seja, tem que ter um transmissor lá na central, porque ela quer se comunicar com os caminhões, e um receptor em cada caminhão, ou transmissor, não sei se vai ser receptor, transmissor. A sua tarefa é, então, fazer um relatório de viabilidade. Falar o que tem que ser feito, os elementos básicos dessa transmissão e os personagens envolvidos. Então, você vai ter que escolher uma transmissão para ser feita nessa situação. Vai ter que analisar o problema e ver qual que é a melhor opção para a gente fazer a comunicação. Então, como que é essa comunicação? Então, tem lá, no alto de um morro, tem a central, e falou que precisa ter pelo menos uma antena. Então, desenhar uma antena aqui. Tem uma antena transmissora, isso aqui é um morro. Aí vão ter caminhões, digamos que é uma distribuidora. Vai ter caminhão. Esse caminhão está espaçado de no máximo 50 km. A transmissão tem que acontecer de um lado para o outro. Mas será que essa transmissão tem que acontecer simultânea? Será que essa transmissão tem que ser, pode ser de um sentido de cada vez? Cabe a você falar o que tem que ser feito nessa transmissão. Então, como resolver? A solução, qual que é? É instalar uma estação radiobase, porque não tem como instalar um cabo, né? Lógico, você não tem como colocar um cabo lá do alto do morro, descer esse cabo ficar conectado em cada um dos caminhões. É impossível, então tem que ser uma comunicação sem fio. Vai instalar uma estação radiobase, vai fazer o cálculo necessário para saber qual que é a distância, qual que é a potência de transmissão dessa estação radiobase. E ela vai servir para isso. Então, vão ter rádios móveis em cada um dos caminhões. Então, cada caminhão vai ter o seu rádio móvel. E qual que é o sistema? A gente vai utilizar o sistema de transmissão RAF duplex, ou semiduplex, como a gente viu também o termo em português. E esse sistema, também chamado de Push to Talk, ou PPT, o que acontece nesse sistema? Ele é o walk-talk. Quando uma pessoa quiser falar, digamos que a central quer falar. Ela quer saber onde esse caminhão está. Então, o operador vai apertar um botão, a pessoa que está no caminhão vai começar a escutar. Enquanto o operador estiver apertando o botão, vai ter a transmissão da estação radiobase para o caminhão. Aí, depois que acabou a mensagem, o caminhoneiro quer falar, eu estou em tal lugar. Então, ele vai, depois que acabou de ouvir a mensagem, vai apertar um botão, vai transmitir. E o sinal vai chegar na estação radiobase e o operador vai saber aonde o caminhão está. Então, é assim que vai acontecer. E por que é isso? Por que eu vou escolher esse tipo de comunicação? Primeiro, porque o custo é menor. Eu não vou implementar uma rede GSM de comunicação, porque não precisa. É só um raio de 50 km, não precisa de tanta coisa complexa. E tem um excelente custo-benefício. Um radinho para cada carro, para cada caminhão, no caso. Uma estação radiobase com potência de transmissão bem projetada consegue dar conta do trabalho.
E qual que vai ser o fluxo dessa comunicação? Primeiro, então, como eu falei, o operador vai pressionar o botão. Ou seja, é a fonte da informação. O operador é a fonte da informação. Lembra que eu falei que toda comunicação tem elementos principais? A fonte você já estudou. Depois ela vai passar por um transdutor. O que é o transdutor? É o que vai transformar a voz em sinal elétrico. Essa é a função do transdutor. Transformar o sinal de uma grandeza para outra. Transformar a voz em sinal elétrico. E o transdutor, no caso, é o microfone. Depois vai passar por um transmissor, que é o circuito interno. Então, a estação radiobase vai ter um transmissor, um circuito eletrônico, elétrico-eletrônico, que vai ser o transmissor. Esse transmissor vai fazer todas as manipulações necessárias no sinal, vai pegar essa informação e vai transmitir através de um canal. Qual que é esse canal? Como é o ar, então a gente está falando de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são o meio, é elas que vão transportar a informação. E você tem que saber como que é o canal para projetar o transmissor, para projetar o receptor. Porque você precisa, como eu falei, lidar com essas imperfeições do canal. Aí que entra um dos grandes desafios do engenheiro responsável pelo sistema de comunicação. Saber como lidar com esse canal. Porque, como eu falei, até gás atmosférico pode mudar a interferência do canal. Então, quando está chovendo, a interferência é de um jeito. Quando não está chovendo, a interferência é de outro jeito. Tem que saber, tem que estudar muito bem esse canal. Depois, o que acontece? Aqui ficou invertido. Depois do canal, ele vai passar pelo receptor. Transmitiu, passou pelo canal, que é o ar. Desconsidera isso daqui. Passou pelo canal, que é o ar, chegou no receptor, que é o rádio ouvinte, que é a pessoa que no final da linha vai ter a pessoa. Esse receptor vai fazer a manipulação do sinal, vai fazer a recepção, a detecção, a decodificação, vai passar por um transdutor, aqui transdutor de saída, porque é onde o sinal vai sair. Transdutor de saída, que é um alto-falante. Então, saiu do receptor, passou para o transdutor. Transdutor de saída. E depois que saiu do transdutor, então, a mensagem consegue finalmente chegar ao destinatário. Saiu do transdutor, chegou ao destinatário. Então, o que aconteceu com isso? O objetivo da telecomunicação foi cumprido. Você viu, então, que com esse esquema de comunicação semiduplex, ou seja, que eu aperto, falo e o receptor vai ficar ouvindo. Depois ele ouviu a mensagem, aperta de novo o botão e vai falar. A comunicação fez o outro sentido. Comunicação, então, semiduplex, half duplex. Conseguiu dar conta do recado, essa comunicação entre uma estação central e os seus rádios todos espalhados num raio de 50 km. E é assim que você conseguiu projetar, então, a base de um sistema de comunicação entre uma central e algum dos seus caminhões. Então, com isso, a gente finaliza essa resolução da situação, problema. E agora a gente vai ter um tempo para interação. Se já ocorreu alguma dúvida ao longo desses nossos primeiros minutos de aula, você pode aproveitar esse tempo para tirar dúvida. Eu vou também, se você não tiver nenhuma dúvida, eu vou colocar curiosidade. Eu vou tentar resolver dúvidas e questões que às vezes apareçam na minha cabeça, porque pela experiência pode ser que eu saiba de alguns pontos que vocês precisam saber, algumas curiosidades. Então a gente vai ter um tempo agora, pode mandar suas dúvidas que eu vou tentando responder todas à medida do possível. Tudo bem? Até já!
Bom, uma dúvida que sempre surge também, que talvez você nem tenha reparado, conforme eu fui falando, é a diferença entre mensagem e transmissor, ou fonte e transmissor. É uma diferença, às vezes, muito sutil, que depende de como a gente está tratando o sistema de transmissão. Quando eu falo de comunicação, em geral, assim como eu falei várias vezes, a comunicação ela pode ou não ter envolvido dispositivos eletrônicos. Quando são duas pessoas conversando, uma do lado da outra, só tem a comunicação entre as duas pessoas e o meio é o ar. Então não tem nenhum dispositivo eletrônico ali fazendo função. Então a mesma pessoa que é a fonte da informação é também o transmissor. Quando eu tenho um dispositivo eletrônico envolvido aí nessa comunicação, digamos um celular, peguei o celular para falar com outra pessoa, então aí você tem um dispositivo eletrônico. Então a pessoa ela é somente a fonte de informação e o transmissor é o celular. Uma diferença um pouco sutil que depende de como a gente trata o problema e de como ele acontece. Então, é uma diferença sutil, porém importante, que a gente precisa saber, que ela é fundamental para a gente entender e analisar o sistema de telecomunicação. Beleza? Então, não teve mais nenhuma dúvida, a gente vai dar prosseguimento aí à nossa aula. Então, quais são os princípios da comunicação sem fio? Agora a gente chegando num conceito de comunicação sem fio. Eu não estou falando mais de rádio guiado, não estou mais falando de meio guiado, não estou falando de telefone com par trançado. Agora é comunicação sem fio. É rádio AM, é rádio FM, é TV, é antena parabólica, é wireless, Wi-Fi, Bluetooth, tudo é comunicação sem fio. Celular também, que é uma comunicação sem fio que todo mundo utiliza, muito importante. É isso que a gente vai aprender os principais conceitos da comunicação sem fio. Observando no slide, como que a gente consegue definir uma telefonia móvel celular, por exemplo. Por que que a gente vai falar de telefonia móvel celular? Porque é basicamente aonde a gente está conectado. Eu posso pegar meu celular agora e falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. A pessoa vai atender a minha ligação e a gente vai começar a se comunicar instantaneamente. E graças a esse sistema celular que a gente tem a mobilidade, que a gente tem a praticidade, que a gente tem tudo que a gente consegue ter. A gente consegue acessar internet, a gente consegue acessar, mandar mensagem, mandar WhatsApp, mandar o que a gente quiser pelo nosso celular. Essa telefonia móvel ela é sem fio, lógico, telefonia celular sem fio. Ela é constituída de rádios móveis, que no caso é o nosso celular. Ela é constituída de estações radiobase fixas também. Então, tem uma estação radiobase que é uma antena de transmissão gigante que vai estar transmitindo a sua mensagem, vai estar fazendo essa intermediação entre transmissor e receptor. Pode ser que existam várias radiobases, não estou falando que cada comunicação tem somente uma radiobase. Existe radiobase, a chamada ERB, estação radiobase. Então, a comunicação entre dois dispositivos, dois ou mais no caso, ocorre através dessa estação radiobase, dessa ERB. Essa comunicação pode ser por voz, pode ser vídeo, pode ser internet. Então, qualquer que seja essa comunicação, vai acontecer através dessa estação radiobase. Então, essa comunicação acontece em grandes áreas. Se eu tiver uma grande área, eu preciso de várias ERBs, porque às vezes uma ERB só não vai dar conta de atender uma área muito grande. E quando eu falo comunicação celular, é porque a gente consegue manipular, a gente consegue expressar esse sistema através de uma informação, como se fossem células. Digamos que você tem uma antena de transmissão. Aqui uma antena de transmissão. E essa célula, ela tem tamanho irregular. Por que que essa célula tem um tamanho irregular? Digamos que essa antena de transmissão consegue transmitir onda para todo lado. Então, ela está transmitindo para todo lado. Aí tem um lado que tem um prédio, uma estação radiobase, então tem um prédio. Do outro lado tem uma árvore. Do outro lado tem algum outro obstáculo, uma pedra. Então, a célula, ou seja, o raio de alcance da estação radiobase, ele não é regular. Aqui é menor, aqui é maior, depois por causa do prédio não consegue passar daqui, por causa da árvore tem algum efeito. Então, o alcance das ondas eletromagnéticas
por causa dessa constituição do meio ambiente, ele é irregular. É por isso que a cobertura das estações radiobases ela é irregular. E como acontece então a radiotransmissão? A transmissão nesse sistema sem fio, por isso que é rádio. Primeiro tem que ter uma codificação. Então eu mando minha mensagem, essa mensagem é codificada. Para que ela é codificada? Por exemplo, para aumentar a segurança. Aumentar a segurança. Se eu quero mudar a minha mensagem, eu quero transformar a minha mensagem para que ninguém descubra, eu codifico ela. Pode ser para corrigir erro. Então, para diminuir erro. Isso chama uma codificação para correção de erro. Essa codificação pode ser para corrigir o canal. Corrigir o canal. Essa comunicação pode ser para fazer o espalhamento da mensagem. Isso aqui eu me refiro a espalhamento espectral. Então, é fazer o espalhamento da mensagem. Espalhamento espectral, enfim, a codificação pode ser usada para diversos objetivos. Depois, a codificação tem a modulação. Modulação analógica, modulação digital. Quando eu falo modulação analógica, AM, FM. Quando eu falo modulação digital, ASK, PSK. Diversas modulações, PAM. Enfim, modulações digitais, modulações analógicas. A mensagem ela é modulada. Depois acontece a demodulação. Aqui eu já estou falando lá no transmissor. Até aqui foi receptor, foi transmissor. E daqui para cá é o que acontece no receptor. Ele vai pegar essa mensagem e vai demodular. Depois ele precisa saber como que a mensagem foi codificada e vai então fazer a decodificação dessa mensagem. E aí vai conseguir saber o que aconteceu com essa mensagem. E assim, o objetivo da telecomunicação, o objetivo da radiotransmissão, ele foi cumprido. E a radiotransmissão, um esquema clássico de radiotransmissão, é o sistema de telefonia celular. Aqui demonstrado pela imagem, como que acontece essa radiotransmissão. Tem a fonte de informação, uma pessoa falando, que vai falar uma mensagem. Vai ter o celular, que ele vai captar essa mensagem através de um transdutor, vai transformar em sinal elétrico, vai manipular. Dentro desse transmissor pode ter um codificador, que vai fazer a codificação da mensagem, vai fazer a modulação da mensagem, aqui utilizando um oscilador de radiofrequência, por exemplo. Vai se comunicar com a estação radiobase, se comunica com a estação radiobase. Essa estação radiobase, ela vai então fazer o contato com a estação radiobase que está conectada com o receptor. Que você vê, são radiobase conectada com o receptor. Então, através da comunicação entre duas estações radiobase, de duas ERB, foi que a comunicação conseguiu ser concretizada. Por isso que eu digo que toda comunicação passa por uma estação radiobase. Aqui falando de comunicação celular. Depois vai ter o processo inverso, que é a demodulação da mensagem. Vai ter a decodificação da mensagem. Vai ter o celular do receptor, que lá dentro vai ter um outro transdutor, que é chamado transdutor de saída, que vai converter o sinal elétrico, aqui um impulso elétrico, vai converter esse sinal elétrico em voz. Aí o ouvinte vai finalmente ouvir a mensagem. Então, o princípio da telecomunicação foi concretizado. E aí, quando eu falo também, uma peculiaridade, quando eu falo de telefonia fixa celular, ela é semelhante ao sistema móvel. A única diferença é que você está restringido a uma determinada área específica. Então, esse receptor ou esse transmissor, ele tem uma área específica para conseguir estar confinado. E isso é a comunicação, é a telefonia fixa celular. E é assim, então, que a gente finaliza esses conceitos dos princípios da comunicação sem fio. Então,
a gente vai falar de célula, cluster e a infraestrutura básica de alguns sistemas celulares. Sistema celular, que é esse sistema que a gente usa nos nossos aparelhos celulares. Quando eu falo por telefone, eu estou usando um celular. Então, isso é uma comunicação celular. E comunicação celular não é somente essa comunicação que eu uso no meu celular. Mas existem diversas comunicações celulares e, lógico, o celular é uma delas. Então, observando aqui no slide, o que a gente consegue ver de um sistema celular básico? Ou seja, o que o sistema celular tem? Ele tem um controle de rede, ou seja, uma central bastante avançada, que vai fazer o controle da rede. Vai receber pacote, vai transmitir pacote, vai fazer comutação, vai fazer o gerenciamento dessa rede. Está conectada a essa rede, então, para fazer o gerenciamento, para mandar mensagem, para receber mensagem. Essa central de comutação, de rede e comutação, está ligada a diversas estações radiobase. Estação radiobase, então, a chamada ERB, é ela que faz a conexão com o assinante. Aqui denotado por um celular que a gente é acostumado a ver. Então, esse assinante está falando aqui com a ERB. Só que ele é móvel, então a pessoa está se movendo aqui para baixo. Aí o sinal aqui começa a ficar fraco conforme ela vai se movendo. Automaticamente esse assinante se conecta a uma outra estação radiobase. Isso você não sente, você não está, digamos, dirigindo a 110 km por hora falando no celular. Lógico, se você estiver falando no celular dirigindo, ele tem que estar ligado no Bluetooth, porque senão você não vai estar fazendo uma coisa muito correta. Então você está lá no seu carro dirigindo com o celular conectado no Bluetooth do som do carro, falando no celular a 110 km por hora. Então você começa a ficar muito distante dessa estação radiobase. Está se aproximando de uma outra estação radiobase. Você não sente o sinal trocando de uma estação radiobase para outra. A sua chamada não cai na metade. Se ela cai é porque não tinha nenhuma outra estação radiobase para puxar a chamada para ela. Porque se tiver alguma estação radiobase no alcance, ela vai conseguir fazer essa transição suave entre uma mensagem, entre uma estação radiobase e outra. E isso tem um nome específico. É o handoff, ou também handover. E quando essa troca é suave, a gente coloca a palavra soft antes. Então fica uma troca suave, uma entrega suave de comunicação entre as estações radiobases. Então, essa é a definição do conceito do termo soft handoff. E quando eu estou falando de estações radiobases, elas que têm uma cobertura irregular, pode acontecer, então, dessas células estarem, por exemplo, sobrepostas. Digamos que aqui tem uma estação radiobase e aqui tem outra, aqui, ó, área 1 e área 3. Tem uma área que as duas estão cobrindo. Então, aqui nessa pequena área, as duas estão cobrindo. Então, é a área chamada área de sobreposição. Você tem cobertura da área 1 e da área 3. Existe uma outra área também chamada de área de sombra. Porque aqui tem um morro, tem uma árvore, tem alguma coisa que está impedindo com que o sinal chegue lá. Então, é a chamada área de sombra. Ocorre o sombreamento. Sombreamento. Então, ocorre o sombreamento quando o sinal não consegue chegar por definitivo, quando não consegue chegar totalmente nessa área. Então, é a chamada sombra. E para a gente, então, representar esse sistema, a gente usa uma representação celular. Essa representação ela é feita com células. Cada célula tem ali no seu centro o desenho, tem uma letra. Então, tem uma célula aqui representada pela letra A. O que significa essa letra A? Significa que você tem uma determinada frequência. Digamos aqui, A está relacionada à frequência de 10 kHz. Então, a transmissão aqui dentro dessa célula A vai acontecer na faixa central de 10 kHz. Pode ser que ela seja modulada, mas a faixa central é 10 kHz. Então, a célula adjacente, aqui a F e a E, elas não podem usar o 10 kHz, porque senão vai acontecer uma interferência entre os canais. Então,
essa frequência de 10 kHz só pode ser repetida quando tiver uma outra célula. Aqui você observa que ela só vai ser repetida aqui. Então você tem uma distância entre duas células. Essa distância entre duas células de mesma frequência, de mesmo canal, é chamada taxa de reuso. É a distância de reuso, na verdade. A taxa é a relação entre a distância e o raio da célula. Então, a taxa de reuso é a distância de reuso é essa distância entre duas células de mesmo canal. Para a gente, então, desenhar esse diagrama das células, esse diagrama celular, de uma transmissão celular, você utiliza alguns recursos para calcular a distância de reuso no diagrama. Você utiliza a fórmula N igual a I quadrado mais J quadrado mais IJ. E o que é I e J? I e J são os índices que você tem que andar nesse diagrama. Digamos que você escolha J igual a 1 e I igual a 2. Aqui você parte da célula pintada em rosa. J igual a 1 significa que você vai andar uma célula para o lado. Então, pulou uma célula para o lado. Aqui é J igual a 1. I igual a 2 significa que você vai andar duas células para baixo. Então, estava aqui, andou uma, duas. Aqui é onde vai acontecer a outra célula pintada em rosa, ou seja, a outra célula que é a cocanal dela. Então, com isso você sabe que aqui tem uma célula com frequência de 10 Hz central e aqui outra célula com frequência de 10 Hz central. É assim que você elabora esse diagrama celular. Um outro exemplo aqui colocando a distância de reuso N igual a 4, fazendo J igual a 0 e I igual a 2. Então vamos começar aqui pela célula A. Começando nessa célula. J igual a 0, ou seja, você não vai andar para o lado no diagrama. Aí, I igual a 2, você vai andar duas células para baixo. Uma, duas. Aqui você tem um outro A. Então, é assim que você desenha esse diagrama celular. E sempre observando que a célula ela é representada por um hexágono. Assim, você consegue construir o seu diagrama celular. E é assim que a gente representa o sistema celular. Nesse sistema, consegue planificar essa área de cobertura do sistema celular. E é assim que a gente finaliza mais esse conceito dos sistemas celulares. Agora a gente vai estudar então a arquitetura de rede GSM. Quando eu falo de rede GSM, você já deve automaticamente lembrar do sistema celular. Então, celular, esse que eu uso hoje em dia, a gente usa a rede GSM. Então a gente vai estudar os princípios básicos da rede GSM, ou seja, desse nosso celular que a gente utiliza no dia a dia. Você vai entender o que acontece por trás, qual é a arquitetura por trás dessa rede celular. Observando aqui no slide, como que a gente pode começar esse estudo dos componentes básicos. Quais são os componentes básicos de uma rede celular, de uma rede GSM? Antes de eu falar dos componentes básicos, eu quero só lembrar que GSM significa Global System for Mobile Communication. Vou até escrever. Opa! Vou até escrever. For Mobile. Tá bom, vou abreviar. Ou seja, o sistema global para comunicação celular. Por isso que ele é o que a gente utiliza no nosso celular hoje, porque ele é o sistema global, é um dos mais avançados que a gente tem hoje em dia. Lógico que existem sistemas mais avançados, não quer dizer que 100% da tecnologia que a gente usa no celular está baseada no GSM, mas ele foi o precursor e ele ainda está presente, ele ainda é base, porque a gente utiliza hoje no sistema celular. Então, o que ele tem? O que esse sistema GSM tem de tão importante? Primeiro, ele tem alguns componentes básicos. Ele tem a estação móvel, a Mobile Station, né? Ele tem o sistema de estação base,
BSS, Base Station. Ele tem um sistema que é chamado controlador de estação base, BSC, Base Station Controller. Tem a estação transceptora base, Base Transceiver Station. Tem o transcodificador, também chamado de transcoder em inglês. Tem o sistema de comutação de rede, o NSS. Tem também a central de comutação celular. Então, esses são basicamente os elementos básicos, os componentes básicos de um sistema GSM. Observando a imagem, a gente consegue entender melhor o que é cada um desses sistemas, como que eles estão conectados. Aqui você tem vários celulares, olha aqui, vários celulares. E lembrando, o que é o celular então? É a estação móvel, Mobile Station, MS. Então, estação móvel é aqui. Depois, essa estação móvel está conectada, então, a uma BTS, Base Transceiver Station. Cada celular tem a sua BTS, na qual ele é comunicado, na qual ele é conectado. Eles estão conectados à BSC, que é a que está controlando ali todo mundo. Depois, essa BSC está conectada a uma MSC, que é quem está gerenciando todo mundo. Depois tem uma rede total. Cada um desses sistemas pode ter seu banco de dados, pode ter outros sistemas, ele pode estar conectado na nuvem também. Mas você viu que a arquitetura está toda baseada naqueles elementos básicos que eu acabei de citar para você. E uma coisa muito importante que o GSM trouxe. Isso é muito importante. O GSM, por que ele é tão fundamental? Por que ele é tão importante para a nossa comunicação? Por que ele ainda é um dos sistemas utilizados aí no nosso celular? Porque ele foi quem introduziu esse conceito de soft handoff, ou seja, uma troca suave entre duas estações transmissoras. Quando eu estou falando no meu celular, quando eu estou lá andando, falando no meu celular, correndo, eu estou conectado a uma estação radiobase, uma BTS, igual você viu na imagem agora. E eu estou me movimentando. Essa troca entre uma estação e outra tem que acontecer, porque eu não consigo estar 100% conectado em uma estação, porque o sinal vai enfraquecendo. Eu preciso de algum jeito conectar em outra estação. Então, essa troca suave, ela aconteceu graças ao GSM. Ele conseguiu trazer essa troca suave que aumentou muito a nossa mobilidade. E foi o que trouxe o avanço tão grande ao celular que a gente usa hoje em dia. Observando no slide, então, como que é esse sistema? Chamado de handover ou handoff. Por que é handover? O que é handoff? Dividir aqui a palavra. Handover significa que você está entregando a sua ligação, entregando alguma coisa para outra pessoa ou para outro sistema. Então, você está entregando. Isso aqui significa que você vai entregar a sua comunicação, que estava sendo feita por uma estação radiobase, para outra estação radiobase. E o que isso garante para você? Garante uma mobilidade muito grande. Porque você nem sente que o sinal está sendo trocado. Você não precisa sentir que o sinal está sendo trocado. Na verdade, você não quer sentir que o sinal está sendo trocado. Você não quer sentir que está passando de uma estação radiobase para outra. E essa troca ela só acontece graças à MSC. Se você lembrar aqui que a MSC, que eu acabei de falar, é a central de comutação celular. Por que a central de comutação celular? Porque ela vai comutar entre uma estação radiobase e a outra estação radiobase. Então, quando o sinal ficou fraco de uma estação radiobase, ele faz uma requisição de handover. Então, faz a requisição de handover para essa estação radiobase e faz a requisição de handover para essa estação radiobase para poder trocar entre uma e outra. E assim que você garante a mobilidade do usuário. E esse handover, ele pode acontecer de diversas maneiras. Ele pode ser intra-BTS, ou seja, você tem um novo canal da mesma BTS. Ele pode ser intra-BSC,
Entre a BSC significa que você tem um novo canal em outra BTS, mas com a mesma BSC. Lembrando, a gente acabou de ver, BTS significa estação transceptora base, BSC significa controlador de estação base. Então você está trocando de estação transceptora, mas você não está trocando de estação controladora. Está vendo uma diferença que pode acontecer? Esse handover pode ser intra-MSC. MSC, a central de computação celular. O que acontece? Você está trocando a estação transceptora, você está trocando a estação controladora, mas não está trocando a central de comutação. Ou pode ser inter-MSC, que você vai trocar todo mundo. Você vai trocar de sistema totalmente, mas vai continuar falando, vai continuar tendo a sua mensagem. Então, essa é a dinâmica de uma arquitetura GSM, essa troca suave de estação radiobase, pode ser de BTS, pode ser de BSC. Então, essa troca ela acontece suave e você não consegue sentir a diferença, não consegue sentir a troca, graças à telecomunicação via GSM. E é assim que a gente finaliza esse conceito de comunicação GSM. Então agora a gente vai resolver um problema, a situação é um problema onde a gente vai ter o nosso passo inicial para fazer um projeto de um sistema de telecomunicação. O que é o passo inicial? Porque, lógico, um projeto de sistema de telecomunicação, ele é muito complexo, ele não envolve só eu elencar quais são os dispositivos. Aqui a gente vai primeiro estruturar o projeto. Eu vou falar, ó, eu tenho um transmissor, que seja um João, que vai transmitir uma mensagem, ele precisa ter todos esses elementos, ele precisa ter o celular, ele precisa ter a estação receptora, precisa ter a estação transceptora, precisa ter a estação radiobase, precisa ter a central de comutação, e vou falar quem que é o quê. Então esse é o projeto básico e estrutural, por isso que a gente vai então começar por esse projeto básico. Observando o slide, o que vai ser feito nessa situação problema? Então, qualquer projeto, como eu disse, primeiro exige uma visão geral do processo. Você, como engenheiro, sabe disso. Você não vai começar fazendo o que é mais complexo, do que é mais específico. Você vai primeiro ter uma visão geral do processo para depois você conseguir afunilar o seu conhecimento e saber como lidar com o problema. O seu objetivo, como engenheiro projetista de sistema de telecomunicação, é representar uma comunicação de uma chamada celular. Chamada celular. Então, a gente vai representar esse sistema. O que você precisa fazer? Indicar todas as etapas e detalhar em todas essas etapas quem que é a fonte, quem que é o canal e quem que é o receptor. E melhor, você precisa também ilustrar. É sempre bom ilustrar, que a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, você precisa ilustrar. Então, como que é essa resolução? O que é? Aqui está a ilustração, que a gente precisa primeiro entender essa ilustração, que segue alguns determinados passos. Qual que é o primeiro passo? Aonde começa? É na fonte da mensagem. E quem que emite a mensagem é aqui uma pessoa chamada Vinícius. Então, o Vinícius está emitindo uma mensagem, por isso ele é chamado a fonte da mensagem. Depois, o segundo passo dessa comunicação celular é o telefone do Vinícius, ele é, então, a estação móvel, mobile station, que a gente viu lá atrás. Dentro dessa estação móvel, dentro desse celular, tem alguns parâmetros, alguns dispositivos. O microfone, alto-falante, eles são transdutores. Por que é transdutor? Porque ele vai transformar a mensagem, transformar a voz em sinal elétrico. Então, ele é um transdutor. Tem um transmissor, que é o circuito interno do celular. O que esse circuito interno faz? Ele garante a potência do sinal para percorrer todo o caminho, para percorrer todo o canal que precisa ser percorrido a mensagem. Depois tem a mensagem, que, digamos, é uma mensagem de oi. Ah, Vinícius falou oi. Então, essa é a mensagem. Aí a mensagem ela é então transmitida do celular, da estação móvel, para a estação radiobase. Passou aqui pelo primeiro caminho.
da estação móvel para a estação radiobase. Depois, a estação radiobase transmite para uma BSC. Se você lembrar o que é BSC, que a gente acabou de ver, é o controlador da estação base. Então, a estação radiobase precisa conversar com o controlador dela. Esse controlador vai, então, mandar uma requisição para MSC. MSC, que é a central de comutação celular. Então, essa central de comutação celular vai, então, pegar essa mensagem e vai conversar com a BSC de recepção. O que é a BSC de recepção? A MSC, ela tem a capacidade de saber com qual BSC o receptor está conectado. Então, ele vai saber que ele precisa, digamos aqui que é uma BSC X. Então, a MSC consegue procurar e saber que ela tem que se comunicar com essa BSC X para mandar a mensagem, que a mensagem chegue para o Luiz, que vai ser o receptor, então. Então, essa BSC, que recebeu a mensagem da MSC, localiza qual estação radiobase o destinatário está conectado. Então, localizou qualquer estação radiobase. Digamos que a mensagem saiu aqui do Brasil, o Vinícius está no Brasil. E a estação radiobase está lá na China. Então, essa BSC localizou a estação radiobase lá na China, que o destinatário está conectado, pegou a mensagem e mandou lá para a China na estação radiobase. Isso tudo sem fio, é lógico. Mandou para a estação radiobase. Aí a estação radiobase, então, vai abrir a conexão com a unidade móvel do Luiz, que é o receptor, que é o destinatário. Aí na unidade móvel vão ter os mesmos dispositivos que tinha na unidade móvel do cara que mandou a mensagem, que é o Vinícius. Vai ter transdutor de entrada e saída, vai ter transdutor de saída, que é o nosso objetivo aqui, que é o alto-falante. Então ele vai receber o sinal elétrico, vai converter esse sinal elétrico em um sinal audível e a mensagem vai então finalmente chegar no destinatário, que é o Luiz. Então a mensagem lá chegou no destinatário, que é o Luiz. E como que isso aconteceu, então? Para a gente ver qual foi esse processo. Então a mensagem saiu de uma fonte. Qual que foi a fonte? A gente viu que foi o Vinícius. Passou por uma estação móvel, que foi o celular. Depois passou por transdutores. No caso aqui, que transformou a voz em sinal elétrico. Desenhado. Uma onda. Passou por um transmissor, que tinha uma antena, que transmitiu o sinal lá sem fio. Passou por toda aquela manipulação do sinal, modulou, codificou tudo, transformou então a mensagem. Essa mensagem percorreu um canal de comunicação, que é sem fio, até chegar na estação radiobase, que vai se comunicar com uma BSC, vai fazer todo aquele processo que eu acabei de falar, vai chegar lá na estação radiobase receptora, que tem uma antena, que vai mandar a mensagem para a unidade móvel do Luiz, que é o receptor. Essa unidade móvel vai ter outros transdutores, vai ter o transdutor de saída que vai passar para um alto-falante e então finalmente vai chegar no destinatário, que é o Luiz. Então você vê como esse processo é complexo, mas é o que realmente ocorre aí no nosso sistema de comunicação GSM. Então é um sistema muito complexo, tem várias peculiaridades, várias partes, vários caminhos a serem percorridos, mas é o que a gente utiliza. E com isso a gente finaliza esse conceito do sistema de comunicação GSM. E agora a gente vai ter um momento de interação, onde eu vou responder mais algumas dúvidas e vou também trazer algumas curiosidades, alguns conhecimentos muito necessários para vocês como engenheiros. Já já a gente volta a se falar.
Bom, então eu vou responder uma pergunta que apareceu aí do que é um chamado N, que a gente viu em alguma fórmula, né? Então, voltando aqui para o slide, o que a gente consegue ver? Então, a fórmula que a gente teve lá foi que D sobre R igual a raiz de 3 N. Então, o que é esse N? Esse N, se você observar no slide seguinte que a gente percorreu, N igual a I quadrado mais J quadrado mais IJ. E esse IJ são os passos que a gente tem que dar no diagrama para representar um diagrama celular. Aqui uma célula. Então, a gente viu como chegar nessa equação. Então, é isso que é o N. O aluno lá, Marlon, de Sete Lagoas, parabéns pela pergunta, você então prestou atenção e viu que teve esse pequeno conflito aí do que é o N, o que não é o N. Então, o N é o que a gente viu no slide seguinte. Uma coisa que eu quero falar, uma curiosidade, eu estava olhando lá o fórum, olhando lá o que aconteceu na resolução do fórum, e eu tive alguns pontos que foram comentados lá sobre a comunicação analógica, a comunicação digital, principalmente quanto à TV, analógica, que às vezes algumas pessoas sabem o que vai acontecer, como que vai ser a transição da TV analógica para digital. A TV digital era para ter entrado no país inteiro já em 2018. Mas por que isso não aconteceu? Porque o governo acabou falando que talvez o caso das Olimpíadas e eleições e algumas outras coisas acabariam atrasando essa implantação do sistema e todo mundo não ia ter condição de chegar nessa implantação do sistema digital. Aí, por isso, acabou postergando a implementação do sistema digital de TV até 2023. Então, até 2023, todo mundo vai ter que ter TV digital em casa. E essa TV digital, ela é não só melhor em qualidade, ela é melhor em agilidade, em velocidade, qualidade de transmissão, qualidade de recepção. Ela consegue mandar dados, não somente imagem. Então, tem muita coisa por trás. E uma outra coisa que está muito por trás desse sistema de implantação da TV digital é que eles querem liberar a banda da comunicação digital, da comunicação analógica, perdão. Por que eles querem liberar essa banda? Que é uma banda na faixa de 700 MHz, que ela vai ser utilizada para o 5G. Então, acabou a transmissão analógica, acabou a TV analógica. Eles vão pegar essa banda ao redor de 700 MHz e vão utilizar para fazer transmissão celular. Então, é mais um uso da banda aí disponível que estava sendo utilizada uma tecnologia obsoleta e vai ser então utilizada uma tecnologia mais moderna. Então, é isso que é esse dilema da comunicação, da transmissão analógica ou digital de TV. Além disso, tem também um dilema da comunicação da rádio AM, que é um outro fato importante que talvez as pessoas não saibam, mas a rádio AM também, igual a TV analógica, foi decretada para acabar. Se ainda existe alguma rádio AM, ela vai acabar. Ela vai ter a opção de migrar para a faixa de frequência FM, vai ter que comprar, lógico, um dispositivo para fazer outro tipo de modulação, mas vai poder migrar para essa faixa. Então, é um outro sistema que vai acontecer, uma outra troca que vai acontecer, igual a troca entre TV analógica e digital vai acontecer e está acontecendo com a rádio AM e FM. Então, agora a gente vai partir para o nosso recapitulando, para a gente observar o que a gente aprendeu durante a aula. Então, vamos agora para o nosso recapitulando. Então, para a gente lembrar tudo o que aconteceu, primeiro alguns elementos básicos. Observando aqui no slide, você viu que toda comunicação possui transmissor, canal e receptor. Então, eu já falei que toda comunicação, seja ela telecomunicação ou não, ela possui transmissor, canal e receptor. Esse transmissor pode ser uma pessoa, o canal pode ser o ar, o receptor pode ser uma outra pessoa. O transmissor pode ser um sinal, um equipamento que vai mandar um sinal óptico, vai percorrer uma fibra óptica e vai chegar lá num receptor.
Então, toda comunicação possui esse elemento. E isso é muito importante. Eu estou falando para você, guarda muito bem, guarda com carinho isso daqui, porque você vai precisar saber que toda comunicação possui transmissor, canal e receptor. Já estou te avisando. Então, tem alguns modos de transmissão: simplex, semiduplex, full duplex, comunicação unidirecional, comunicação bidirecional, semiduplex e full duplex, seja ela acontecendo simultânea ou não. Tem as fontes de ruído. Basicamente, qualquer coisa pode ser fonte de ruído e o nosso trabalho é conseguir combater esse ruído. E o sistema celular básico, como a gente viu, a função do assinante que está comunicado com uma estação radiobase e o handoff ou handover, que é essa troca suave de uma estação radiobase para outra, e é assim que acontece a comunicação. Enfim, é assim que os princípios de telecomunicação funcionam. Espero que você tenha aprendido esses conceitos básicos fundamentais para a sua vida como engenheiro, projetista de telecomunicação ou não. É indispensável você saber como a telecomunicação funciona, porque você está totalmente atrelado e dependente da telecomunicação. Então, por isso, vale muito a pena você estudar. Utilize todas as ferramentas, utilize o nosso Padlet para ter também algumas dicas e curiosidades, e até o nosso próximo encontro.